Então, 20 horas e 3 minutos, é isso, Fernanda? Isso aí. 20 horas e 3 minutos, não fomos britânicos, deixamos aí 3 minutinhos, né, de regalo aí para quem, né, demorou um pouquinho para entrar. Então, boa noite, eu sou Isa Simonetti, terapeuta naturopata quântica. Estamos num projeto de emagrecer e manter, eu e a Fernanda Fadel, que é nutricionista, e hoje a gente veio aqui para poder explicar um pouquinho para vocês, tá? O nosso tema é explicar como você pode aprender e como é totalmente possível você ter autonomia para potencializar os seus resultados na academia com os seus exercícios, tá? Então, há muitas pessoas que fazem exercício que vêm aqui com a gente têm dúvidas, né? De como fazer, do limite de fazer, o que de repente vai render mais para o resultado que espera. Então aqui a gente vai ensinar para vocês um pouquinho disso hoje, né? Vamos lá então. Então vamos lá. Quando a gente fala de você ter autonomia para poder saber o que você precisa, que matéria-prima você precisa para poder fazer mais massa muscular, para poder perder gordura, que é o objetivo da maioria das pessoas que frequentam a academia e que fazem exercício, além, claro, de tudo isso, ter saúde. Então, sempre que a gente fala isso, a pergunta é: como assim, né? Como assim eu vou ter autonomia de saber que suplemento eu tenho que usar, que alimento eu tenho que comer, que tipo de exercício, que horário? Como assim eu vou poder saber isso se eu não sou profissional da área de saúde, se eu nunca estudei nada de fisiologia, né? Nada na área de preparo físico? Como assim eu vou poder ter autonomia? Né? É claro que nós profissionais da área de saúde, a gente não estuda só o nosso metabolismo que serve para nós. A gente estuda o que serve para o metabolismo de qualquer pessoa, de qualquer paciente que nos procure. Mas quando a história é só você entender o seu metabolismo, a gente não precisa de grandes estudos. Basta, né, a gente ir atrás de ter informações necessárias para que a gente consiga isso. E é fácil. Eu falo que a gente aqui no consultório, né, todos que vêm aqui com o passar do tratamento, eles aprendem a ter autonomia porque tudo a gente explica, tudo a gente mostra para o paciente como ele funciona, a fazer leitura do seu organismo, né? Então ele sabe os limites. Hoje à tarde eu estava conversando com uma paciente justamente isso, né? Uma paciente que conseguiu chegar no objetivo dela com o nosso tratamento e a gente estava justamente explicando isso para ela, né? Que a partir do momento que ela aprendeu e que ela ganhou autonomia, ela mesmo consegue medir, né? O que é bom para ela, o que não é, as quantidades que é boa para ela, o que não é. Porque eu falo, melhor do que o profissional, a gente tem que se sentir. E até para a gente, enquanto profissional, poder atender bem o nosso paciente, para ele chegar no resultado que ele quer, a gente tem que perguntar muito para ele. Como você se sentiu com isso, com aquilo, como o teu organismo funcionou, como ele funciona, né? E nessa anamnese que a gente faz, ele mesmo começa a perceber, né, o que é bom para ele e o que não é. Só simplesmente ele não tinha alguém que direcionasse, né? E é isso que nós vamos fazer com vocês e daí fica muito simples. Porque ao passo que no consultório a gente vai direcionando o paciente a se sentir, ele começa a aprender sobre ele e fica muito automático daí esses entendimentos, tá bom? Então é isso que nós vamos explicar para vocês, tá? Então, para a gente ter autonomia, a gente precisa de alguns parâmetros, tá? Como mapear o nosso metabolismo, né? Saber um pouquinho sobre a gente mesmo. E a primeira coisa no mapeamento de nosso organismo, do nosso corpo e do nosso metabolismo é saber aonde você está e aonde você quer chegar, né? Esse é o primeiro ponto. Se você não tiver bem direcionado e bem consciente de aonde você está, quantos quilos eu tô a mais, ou qual gordura está em qual parte do meu corpo excessivo,
quanto de músculo eu quero fazer. Se você não sabe aonde você quer chegar e como você está agora, né, não ter claro isso, fica difícil você direcionar o que você vai precisar fazer. Fica difícil até para um profissional conseguir te ajudar, né? Então, o primeiro passo é esse, saber quantos quilos você tem a mais, aonde está a sua gordura localizada, aonde está faltando músculo, né? Para daí você saber, não, quero chegar lá, eu tô no X, quero chegar no Y. E aí essa trajetória que você tem que fazer para isso daí. E claro, entender bem, eu sou uma pessoa saudável, né? Por mais que eu tenha uma gordurinha localizada, falte músculo, eu sou saudável ou eu já tenho alguma doença, né? Eu já tenho pressão alta, eu já tenho diabetes, eu já preciso de medicamento, né? Tudo isso a gente tem que olhar e entender, porque cada coisa, cada gordura localizada em cada parte do seu corpo tem a ver com um sistema, né? A gente fala aqui, gordura localizada nos culotes, por exemplo, né? Muita gordura nas mamas tem a ver com o sistema hormonal. Gordura localizada aqui na parte da cintura tem a ver com pâncreas. Gordura localizada muito aqui em cima na barriga tem a ver com fígado. Gordura localizada muito embaixo na barriga tem a ver com o intestino, né? Então, cada parte do seu corpo, né, tem a ver com um sistema que a gente precisa corrigir e regular. Conforme a gente explica isso para os pacientes, aquilo faz muito sentido na cabeça deles e eles vão entendendo com muita facilidade, né? Então, vamos lá. Mapear, então, o seu metabolismo, saber sobre você. Tá, antes da gente continuar, eu quero explicar para vocês, né, o porquê que a gente chegou nessa conclusão de oferecer para vocês esse curso, de você mesmo conseguir se olhar, se entender e entender o que você tem que fazer para ter melhor resultado na academia, né? O porquê disso? Porque acontecia o seguinte, os pacientes vinham aqui, geralmente com dor, né? Dor nos braços, ou às vezes eu tenho um paciente inclusive que faz bastante musculação, tem um tórax perfeito, lindo, só que ele joga vôlei e ele não conseguia mais sacar de tanta dor no braço, né? Então, ele é uma pessoa que só faz músculo se ele tiver uso de testosterona sintética, né? E isso foi causando problemas. E aí a gente orientou ele, além de a gente trabalhar toda essa parte que ele veio buscar, que eram as dores, né? E destravar a parte de tórax dele, ainda a gente conseguiu que ele entendesse tudo isso que a gente está explicando para vocês e conseguisse, sem o uso da testosterona, manter a massa muscular, com todo o alongamento que ele precisava, né, ter para se sentir bem e não ter dores, né? Então, o que acontecia? Os pacientes vinham aqui no consultório e aí com dores, outros até com músculo rasgado, ligamento rompido, por causa de excesso de exercício, né? Outros não conseguindo continuar o treino porque começou a ter dores no joelho, né? Ou dores no pescoço, travamento, torcicolos, né? Muitos desses. E aí a gente começou a tratar essas pessoas. Só que ao passo que a gente tratava essas pessoas, elas iam conseguindo ter mais resultado na academia. Então, ao passo que a gente estava desintoxicando esse organismo, nutrindo, até para regenerar um ligamento, regenerar um músculo, né? A pessoa daí conseguia ter mais resultado de perder a gordura localizada, mais resultado de fazer o músculo, mais músculo até com um pouco menos de intensidade, ou manter o que já estava com menos intensidade, né? Porque a gente estava dando matéria-prima, nutriente para esses músculos, né? Corrigindo o sistema metabólico para que não oxidasse esses músculos, e aí todo mundo começou a se surpreender. E ao passo que as pessoas melhoravam do que vieram buscar, que eram as dores, né? Elas também começavam a se achar lindas esteticamente, porque elas conseguiam daí o objetivo delas e se sentindo muito bem, com energia, né? E tudo mais. Então, o que acontece? Acontece que a gente começou a pensar, né? Mas e então, já que, né, a gente conseguiu ter esses resultados, né? A gente poderia então
começar a dar orientação, porque os pacientes vêm aqui, a maioria a gente orienta para fazer exercício, mas aqueles que já fazem a gente orienta para ter o entendimento, para poder se estruturar para aqueles exercícios. Quem ia começar, que a gente nem fazia exercício, a gente recomendava, né, como parte do tratamento, ir fazer o exercício, academia, a gente daí dava toda uma orientação para isso, né, conforme o metabolismo daquela pessoa, e aí as pessoas iam muito bem na academia. E a gente começou a pensar, podemos então desenvolver um método onde a gente pode ensinar as pessoas a já começando a academia, ou quem já está, para conseguir ter um melhor resultado, né? E aí a gente então resolveu, eu e a Fernanda aqui em conjunto, né, desenvolver, né, todo o processo que a gente faz aqui no consultório, no presencial, montar um curso online, onde você pudesse aprender isso, você para você mesmo. Testamos um grupo, deu super certo, o pessoal teve super resultado, e aí a gente resolveu então passar isso para vocês, essas informações, né? Então, essa é a nossa história. E o meu sonho de vida e a minha missão é dar autonomia para as pessoas. Hoje o SUS não aguenta mais, está abarrotado. O governo não tem mais recurso para o tanto de médico que precisa num posto, ou de remédio, ou de exames, ou de especialistas, ou de cirurgia. Então, os médicos particulares, os bons, né, eles estão também abarrotados. Então, assim, o que a gente entende, qual que é meu sonho desde quando eu comecei nessa área? Porque eu percebi isso em mim, né? Eu me libertei da história de ter que estar no médico outro, porque o meu histórico é esse, tá? Eu tinha muitos problemas antes de começar nesse caminho, né? De ser mais naturopata, mais quântica, e depois eu fui estudar isso para entender melhor, depois que eu me tratei desse formato. Então eu ia de médico em médico, um monte de problema, um monte de remédio, um monte de dor, um monte de doenças, né? Autoimunes até. Então, quando eu conheci tudo isso, e quando eu comecei a praticar, e eu não tinha, tá, gente? Eu era raquítica de músculo, né? De corpo, de tudo. E quando eu comecei a praticar tudo isso, eu fui me libertando. Libertando de tomar remédio, libertando de médicos, libertando dos meus mal-estares, né? E ficando mais forte, mais resistente, né? Minha cabeça sempre foi ótima e meu corpo sempre doente. Então, é isso que é o meu sonho, desde quando eu comecei há mais de 18 anos, né? É ensinar as pessoas a terem autonomia, a entender do organismo delas e a saber como desintoxicar, nutrir, equilibrar a frequência do seu organismo para você se libertar. Então, a gente vai no médico? Sim, eu vou todo ano para fazer check-up, né? Se a gente, claro, se eu sofrer um acidente, precisar de uma cirurgia, eu vou ao médico com certeza, né? Eu faço exame todo ano, um caderno de exame para ver se eu estou me mantendo bem, porque eu venho de um quadro degenerativo de antes de tudo isso, né? E eu quero checar lá que eu estou no caminho certo todo ano, né? Então a gente precisa, mas tem que ser num caso assim muito extra, coisa do dia a dia, corriqueira. Gente, melhorar uma TPM é em um mês, tá? Melhorar de cólica renal, de infecção, de repetição de urina em um mês, tá? Ficar forte, resistente, ter energia para fazer exercício, ganhar massa muscular é rápido, tá? Perder gordura localizada também não é difícil, tá? E assim, tudo isso se sentindo muito bem, com mais energia, menos ansiedade, menos nervosismo, sono melhor, memória, concentração, alegria de viver, como pessoas na nossa live já relatou isso, outros pacientes, né, que já tiveram aqui fazendo entrevista. Fonte da Juventude existe e está na nossa mão. E é isso que a gente quer ensinar para vocês. Fonte da Juventude, exercício para ficar cada vez mais sarado, mais bonito, mais jovem, bonito por fora, bonito por dentro, tá? Então é isso que nós queremos dar para você, tá? Essa orientação de que é possível tudo isso, e tudo isso na sua mão, não na minha, do terapeuta, do médico, ou de quem está disposto ali a dedicar para você chegar no seu ideal, né? Vamos reduzir um monte de profissional
para você, né? Na sua mão aí, você no comando, né? E sem grande ciência, tá? Porque é muito fácil. Vamos lá, então? Então, para obter, tá? A matéria-prima, que a gente sempre fala nas nossas lives, tá? Para a gente poder ter nutrientes, matéria-prima de músculo, tá? A gente precisa de vitaminas, minerais, hormônios, né? Então, a gente tem que conseguir isso na alimentação, né? E se não conseguir tudo na alimentação, a gente checa no exame como é que tá isso, a gente pode conseguir isso com suplementos, né? Mas também o nosso corpo tem que desintoxicar, né? Por que o nosso corpo tem que desintoxicar? A gente quer dar matéria-prima de músculo para você. Só que não adianta você pôr um monte de matéria-prima de músculo e aí você tá com o organismo todo intoxicado que não absorve muito o que você colocou, né? Para dentro do seu organismo. Então, eu falo que é a mesma coisa que você ir lá comprar um peixinho de R$ 500, né? Coisa mais linda, ornamental, raro, e colocar esse peixinho vistoso, lindo que tava lá na casa veterinária lá, num aquário sujo. Não vai dar uma semana, seu peixinho vai estar feio, não vai valer mais R$ 500, né? Então é isso que a gente tem que entender. Para se nutrir, tá? Para fazer músculo, perder gordura, a gente tem que ter matéria-prima para isso. Tem que ter vitaminas, minerais, equilíbrio frequencial. Mas também a gente tem que desintoxicar para isso, né? O nosso corpo, ele só tem controle sobre aquilo que ele digere, né? E para ele digerir bem um alimento, ele tem que combinar com o seu metabolismo, né? Seu corpo tem que ter enzimas para isso, você tem que estar desintoxicado para o corpo absorver. Então, tudo isso faz parte da sua autonomia de ganhar massa muscular e perder gordura, rendendo mais nos exercícios. Então, o que antes você levaria um tempo para conseguir, em muito menos tempo você consegue. Esse é o objetivo, tá? Então, para chegar no resultado, tá? A gente precisa, tá? Entender o que, tá? Com a academia não é tão eficaz, tá? A gente vê isso com as pessoas que vêm nos relatar, né? Que começou o exercício até para melhorar da dor na coluna, mas começou a puxar a perna ou dói a sola do pé, né? Começou a fazer exercício para emagrecer, né? Mas não consegue manter porque não tem energia, tá? Não tem resistência, né? Muitos começam a participar de crossfit na academia, coisa e tal, mas aí dói a lombar, tá? Ou trava o braço, tá? Tem gente que trava o braço fazendo até pilates, né? Então, precisa do exercício, é fundamental. O meu tratamento mesmo funciona 3 vezes mais se a pessoa fizer exercício. Então, exercício é fundamental. E não importa o exercício que você vai fazer, desde que seu organismo esteja condizente, né? E desde que sirva para o seu metabolismo o exercício, né? Então, a gente tem que casar o que você gosta e o que serve para o seu organismo. Então, o que não é eficaz? Você simplesmente achar que só o exercício vai fazer você chegar aonde você quer chegar. O exercício é fundamental para você ter massa muscular. Não dá para fazer massa muscular sem musculação, tá? Sem forçar os seus músculos. Mas você precisa dos nutrientes de fazer músculo, senão você enfraquece. Você pode até aumentar, mas são músculos fracos que vão te causar dor ou te machucar a longo prazo. E quando você para o exercício, um músculo sem consistência é igual um prédio feito na areia, tá? Que o alicerce é fraco. Então você parou um mês de academia porque você tá com dor e não pode, você perde muito dos seus músculos, né? E para quem tá com músculo nutrido, quando você dá a matéria-prima, né, para fazer a musculação, quando você dá matéria-prima para o seu corpo conseguir jogar fora a gordura ruim, né? E transformar aquilo em massa magra. Então, quando você faz isso com o seu corpo, aí tudo que você faz de exercício, tá? É mais consistente. Além de ter mais resultado, depois você não perde esse resultado com tanta facilidade, porque você estruturou o seu corpo para o exercício.
né? Então, a maneira que não é eficaz é simplesmente ir lá e fazer exercício de qualquer jeito, tá? Sem saber se você pode ou não, né? Muitas pessoas usam muito o corpo e aí quando a gente vai monitorar em exames, falta hormônio, falta nutriente e a pessoa tem uma sensação de falência mesmo orgânica, né? Ela trabalha demais e o corpo não aguenta, né? Então, já pensou ainda fazer mais exercício? Você vai gastar o que você não tem. E toda vez que você gasta o que você não tem, você fale, né? Então, fazer exercício requer que você tenha condições, seu organismo, seu corpo tenha condições, tenha nutriente, tenha combustível para você não ter desgaste orgânico. Aí é legal no primeiro momento, mas a longo prazo você vai ter desgaste. A ponto de ter artrose, de ter desgaste ósseo e tudo isso, tá? Então a gente tem que fazer a coisa com estrutura, ok? E o que é eficaz, né? O que é eficaz na história da academia é o que a gente vai falar agora, tá? Que é mais ou menos um passo a passo do que seria, né, o nosso curso para você aprender a ter autonomia, né, conhecer o seu organismo a ponto de poder controlar o seu rendimento lá na academia, né? Então, você já parou para pensar, tá? E sentir o seu metabolismo? Você já parou para analisar o seu corpo, né? Sentir cada coisa, sentir um exercício. Ah, esse foi top para mim. Ah, eu fiz esse, eu me senti um pouquinho esquisito, né? Sentir seu corpo, sentir o seu rendimento. Ah, hoje eu tô assim com o meu corpo parecendo com menos energia. O que eu comi ontem? Né? Será que aquele alimento é que roubou a minha energia? Né? O que aconteceu comigo? Será que o estresse? Né? Perceber o seu corpo, né? Essa leitura do seu organismo, do seu corpo é muito importante. E a gente cresce sem saber fazer as leituras do nosso corpo, né? Nosso corpo mostra sinais de tudo que é jeito, do que a gente fez que ele gostou, que foi legal, foi produtivo, e do que a gente fez que não foi, né? Então a gente tem que parar para pensar, tá? E pensar sobre o que acontece com a gente e sentir o nosso corpo racionalmente, tá bom? Pode ver que as pessoas só sentem o corpo emocionalmente, né, Fernanda? Só emocionalmente, né? A pessoa, ela só sente a dor e fica desesperada, é tudo emocional, né? Nada é racional, nada é pensado, né? É tudo automático, né? Tipo, eu quero fazer músculo, né? Aí às vezes lá tá doendo, tá sentindo dor nas costas. Não pensa racionalmente que aquilo pode dar uma hernia de disco, né? Ou ter um desgaste daqui a pouco, né? Não, o que será que eu preciso fazer então para conseguir o meu resultado sem prejudicar nada no meu corpo, né? Não é racional, é emocional, né? Só sente emocional, né? Não, eu quero resultado, né? E emocional. Então, quando você ganha a autonomia de entender o seu organismo, você entende esse lado racional, né? E não é que você vai deixar de fazer o exercício, muito pelo contrário, né? Quando você entende o que você tem que fazer, aí que você pode acelerar o exercício sem perigo nenhum, com a consciência tranquila de que você vai chegar mais rápido no seu resultado sem nem um desgaste, nenhum problema. E é aí que moram elas, né? Então, vamos lá. Seu corpo, ele sempre sinaliza para você o tempo dele, tá? Se ele tá com o combustível certo, se tá faltando, se tá tudo bem, se não tá, ele sinaliza, tá? Então, eu quero dizer para vocês, tá? Que existem informações simples, muito simples sobre o seu corpo, o seu metabolismo, tá? E que se você fizer, você praticar, você faz com menos esforço ter mais resultado, tá? Então, vamos saber um pouquinho, tá? Sobre essas práticas, essas informações que se você tiver, você vai começar a entender diferente o que é exercício, o que é academia, o que é musculação, o que é treino, muito diferente, tá bom? E muito mais produtivo, lógico. Então, vamos lá. Colocamos aqui meio que um passo a passo, né? Então, o primeiro passo, quando a gente pensa em fazer academia, ou para quem já está na academia, qual que é o primeiro passo? Fazer uma lista de exames, tá? Fazer uma lista de exames aonde você consegue entender com esses tipos de exames da sua lista como que tá seus hormônios,
a principal coisa que a gente precisa entender que a gente tem que ter para perder gordura e para fazer massa muscular é a parte hormonal. A parte hormonal, inclusive a baixa de progesterona, faz você ter celulite, faz inflamar. A baixa de progesterona faz você localizar gordura. A falta de testosterona faz você não fazer massa magra, né? Então a gente tem que entender como tá nossos hormônios, como tá a nossa tireoide, né? Se a tireoide estiver descontrolada, você pode fazer musculação que não vai render para fazer massa muscular, né? Então você tem que entender como tá isso. Se você tiver com a glicose muito alta, hemoglobina glicada muito alta, não entender como é que tá seu pâncreas, sua insulina, né? O seu músculo vive oxidado, né? Então também ele não ganha estrutura para fazer massa magra condizente, né? Então é isso que a gente tem que entender. O fígado, quando está obstruído, além de não absorver os hormônios, porque daí você pode até estar produzindo, que está dando lá no seu exame, mas não está absorvendo, porque não tem bile o suficiente, não tem substância para fazer absorção, né? E o fígado faz com que a gente não consiga eliminar direito toxinas quando ele está lento, né? Ou se ele está acelerado demais, você perde muito nutriente e você acaba, em vez do nutriente que você ingeriu e suplementou ficar no seu corpo, ele vai embora para o vaso sanitário, né? Então, a gente fala, por uma boa lista de exames, a gente consegue saber como estão seus nutrientes, tá? Se você está mantendo esses nutrientes. Porque muita gente chega aqui com a vitamina D baixa, com a B12 baixa e está tomando vitamina D, está tomando B12 e está baixo, né? Com um zinco baixo e está tomando suplementação de zinco. Ou no suplemento que usa atualmente tem zinco lá, né? As pessoas chegam aqui com o organismo totalmente acelerado, né? Aí elas suplementam e o corpo não absorve 100%, absorve 30%, né? Então, é isso que a gente tem que entender. E uma boa lista de exame dá todo esse parâmetro. Então, o que a gente tem que entender nessa lista de exame? Como é que tá todos os nossos nutrientes? Como é que tá todos os nossos hormônios? As nossas glândulas estão lentas ou aceleradas? Os nossos órgãos metabólicos estão lentos ou acelerados? E tudo isso a gente consegue com uma lista de exame de sangue. Não é exame de imagem, só de sangue, né? Sabendo fazer a leitura corretamente. Porque nos nossos cursos, a gente não só oferece a lista de exames, mas ensina você a fazer a leitura desses exames. E não tem nada a ver com a leitura do parâmetro que vem lá do laboratório. É bem diferente essas leituras, tá? São leituras condizentes com o seu organismo. E às vezes um mínimo para cima ou para baixo dá uma diferença grande entre um órgão estar acelerado ou lento, entre um nutriente estar sendo absorvido ou não. Então tudo isso a gente consegue ver e mapear através de uma boa lista de exames. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo, a gente acabou de falar, é saber fazer a leitura desses exames, né? E é isso que a gente ensina. Terceiro passo para você conseguir entender, ter autonomia sobre o seu metabolismo e ter mais rendimento no ganho de massa muscular e perda de gordura. O terceiro passo para isso é entender o seu corpo, tá? Dores e comorbidades, né? A pessoa tá lá, né? Com a coluna fora do lugar, torta, né? Então a gente fala, um pneu desalinhado, quando você fica viajando muito num carro que o pneu tá desalinhado, o pneu vai gastando um lado só. Aí a pessoa vai lá, força um monte na academia, né? E aí com uma escoliose, né, grave, a coluna fora do lugar, né? Aí o que acontece? A longo prazo ela vai ter desgaste no joelho, é onde começa às vezes doer o joelho, doer a coxa, né? O ligamento da coxa, né? Ela começa a ter desgaste na coluna, né? Aí agora, enquanto né, tá fazendo exercício, tem energia e tal, beleza. Daqui a pouco fica um pouquinho mais velho, aí perde a cartilagem que não dá para recuperar depois, né? Ou tem um desgaste de vértebra, ou perde líquido de disco, né? Uma série de coisas, né? Então a gente tem que forçar o nosso corpo, mas a gente tem que forçar para ele não ter desgaste, para ele fortalecer, né? Para ele
ativar o organismo e perder as gorduras, mas não a ponto de ter desgaste. Então, terceiro passo, para a gente ter essa autonomia do exercício render, né? Você ter mais massa muscular, você ter a perda de gordura, mas com muita saúde a curto e a longo prazo, né? Você precisa entender seu corpo. O meu corpo, ele tá correto para ir fazer esse tipo de exercício, né? Ele tá alinhadinho no lugar, né? Ele tem os nutrientes que não vai desgastar mais o músculo em vez de repor, né? Aí a pessoa acha que vai lá, toma só whey protein, né? A proteína para fazer músculo e tá tudo certo, não é assim, tá? A gente precisa de outras coisas, nós falamos na live, né? De B12, de ferro, de zinco, de muitos nutrientes para fazer músculo, né? De testosterona, né? Dos aminoácidos de músculo, né? Para a gente poder fazer o músculo. Então, não é só a proteína, tá? É engano. Então, é isso que a gente tem que entender. Ah, eu tenho problema de rim, meu rim já é um pouco lento, de vez em quando eu tenho infecção de rim e tal. Aí você vai para academia na ânsia de querer fazer músculo mais rápido, você começa a tomar proteína, né? O whey protein, e aí você começa a sobrecarregar seu rim, né? Ou você vai lá, né, na ânsia de fazer mais músculo e tal, né, de ter mais resistência, começa a usar testosterona, a longo prazo você pode ter um câncer. Então, tem como você regular tudo isso, né, sem precisar de coisa sintética ou coisa que pode te prejudicar. É claro, eu quero tomar whey protein, né, para mim fazer músculo mais rápido. Beleza, pode tomar, não sou contra, né? A gente daí precisa dar uma aliviada no seu rim. Se você acha que você já tem uma facilidade em somatizar, né, toxinas no rim. Então, a gente já cuida desse rim, faz ele funcionar direitinho, desintoxica ele, aí você pode tranquilamente usar que você não vai ter problema a longo prazo. Então, a gente tem que olhar para o nosso corpo, né? Isso pode, para mim, tem que ser muito sincero, né? Às vezes a pessoa assim passa por cima, né? Faz de conta que não vê, ouviu, mas negligencia isso e depois tem problema a longo prazo, né? E é isso que a gente não pode ter. Eu falo que a beleza, ela só faz sentido, tá? Se você estiver feliz, se você estiver saudável, se você não tiver dor, né? A beleza sem saúde, né? Sem alegria, sem energia, não traz tanta felicidade assim. Então tem que ser o ter com ser, né? E é isso que a gente está aqui para ensinar, tá? Vamos lá. O quarto passo, tá? Alimentos para o tipo de sangue, né? Alimento para o tipo de sangue. Você combinar corretamente os alimentos e comer esses alimentos na hora correta, né? Sono é 60% da saúde. Por mais que você treine muito na academia e tal, desgaste muito durante o dia, a gente não pode comer depois que escurece à noite, porque isso impede o bom sono e impede que você produza hormônios e substâncias importantíssimas para você não reter gordura e para você fazer massa muscular. Então, dormir é 60% da sua beleza, da sua fonte da juventude. De você ter músculo, não ser obeso, 60% é sono, 40% é o resto. O resto todo que a gente está falando aqui, né? Então, a gente não pode comer em qualquer hora, tá? Cada pessoa, um é matutino, outro é vespertino, cada um vai ter seus horários. Por isso que você tem que ter autonomia sobre o seu metabolismo e você tem que formular o seu tratamento, a sua rotina. Por quê? Porque você é você, diferente do seu filho, do seu marido, do seu vizinho. É outro metabolismo, é outra receita do bolo, né? É outra matéria-prima para fazer o que você quer fazer, onde você quer chegar, né? No seu objetivo. Então é isso que a gente tem que entender. Tudo é muito particular, é muito personalizado, né? Então quem é matutino é uma rotina alimentar de horários, quem é vespertino é outra, né? Tem a questão do tipo de sangue, né? Na alimentação. Às vezes, eu preciso comer esse alimento aqui. Vamos comer pó de berinjela que emagrece, um exemplo. Para o sangue O, pó de berinjela não emagrece, porque o sangue O não tem enzimas para digerir a berinjela. Então, uma vez que o corpo ele não digere, e digerir, gente, não é sair da barriga.
Digerir é quebrar toxina e absorver nutrientes. Isso é digestão. Toda vez que a gente fala assim, ó, para uma boa digestão você precisa de. Então, boa digestão é absorver nutriente, quebrar toxina e gordura. Se um alimento não é digerido pelo nosso corpo, ele não quebra a gordura não sai do corpo e ela localiza. Então, a gente, para não ter gordura localizada, o principal é comer alimentos que combinam com o seu tipo de sangue. Senão, fica muito complicado isso, tá? Então, isso é importantíssimo, tá? Ah, significa que eu gosto de laranja, né? E eu sou sangue O e nunca mais eu vou poder comer laranja, né? Não, claro que não, né? Não vai poder ser todo dia, porque se você comer todo dia, um pouquinho de gordura, um pouquinho de gordura, um pouquinho de gordura, você daqui a pouco tá com muita gordura, né? Mas de vez em quando não é ela que vai fazer você ficar não saudável ou gordinho ou sem músculo. Um exemplo, né? Mas não pode ser no dia a dia, tá? Então observar que alimento combina com o seu tipo de sangue ou não é extremamente importante. A combinação, nós já fizemos lives sobre isso, tá? Você quer emagrecer, você quer ganhar massa muscular, você quer ter muita energia, nunca mistura proteína com carboidrato. Refeição de proteína é só de proteína. Salada, legumes sem amido e proteína. Refeição de carboidrato é só carboidrato. Salada, legumes que daí pode ter amido e o carboidrato, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele não consegue jogar o suco gástrico ácido, que é pro alimento de proteína animal, o suco gástrico alcalino, que é pro carboidrato. Ele não consegue jogar os dois no estômago, tá? Um anula o outro, não faz digestão de ninguém. Aí localiza a gordura para tudo que é lado, né? Então, tem gente que fala assim, ai, mas a gente está acostumado a comer arroz, feijão e carne, né? Como que a minha funcionária fazia? Vaca atolada, né? Mandioca com carne, macarrão com carne, né? Pizza de queijo e massa, né? Tudo bem, a gente está acostumado. E se isso tudo fizesse bem, todo mundo estava magrinho no Brasil, né? Não é? Então é só uma lógica para a gente pensar, né? As pessoas não teriam barriga, estava tudo certo, né? Então a gente tem que pensar nisso, tá? Quando você divide, tá? Refeição ideal, né? Refeição de almoço, carboidrato, fazer energia durante o dia. Refeição da noite de proteína para regenerar tecido e aí não tem carboidrato para fazer neuroestimulação, você desliga para dormir, né? Então é o perfeito, tá? Para você emagrecer e ganhar massa muscular mais rápido, tá? Absorver mais gordura, ter mais energia, ter melhor memória e concentração e tudo mais, tá? Quinto passo, tá? Se você é vespertino ou matutino, isso interfere muito no horário do exercício, tá? Tudo que a gente faz, que a gente vai assim, não rende para o nosso corpo, tá? Nossas células não estão na frequência Hertz receptiva para aproveitar os benefícios daquilo que a gente está fazendo, seja comer. Então, comer nunca pode ser com raiva, tá? Nem com estresse. Comer tem que ser tranquilo e paz. Por isso que a gente senta na mesa, faz uma oração, fica zen, aí come, tá? Senão não absorve os nutrientes, senão não digere, não quebra gordura, engorda, tá? Comer estressado engorda por causa disso, né? Então, a gente tem que fazer tudo feliz, né? Minha filha é matutina, sempre foi. Ela tem mais energia de manhã, o cérebro dela funciona melhor e tal. Então, se ela faz exercício à tarde, à tardezinha, à noite, ela vai meio empurrada para academia. Então, esse exercício, ele não vai ter o mesmo benefício de quando você vai alegre para academia. Num horário que seu corpo, ele tá cheio de energia para fazer exercício. Quem é vespertino é o contrário, tá? Quem é vespertino, se ele ficar acordando 6 da manhã para fazer exercício, ele vai morrendo. Tá? Ele fica estressado a hora que o despertador toca, ele tem que ir para o exercício, né? Ah, mas de manhã é melhor, né? Tudo que você faz de manhã rende mais, depende do seu organismo, né? Depende se você é matutino ou vespertino, né? Então, para quem é vespertino, à tarde e à noite é perfeito, pode ser 10 horas da noite, né? 11 horas da noite que tá tudo certo. Mas para quem é matutino, 11 horas da noite ele tá morrendo.
O sol baixou, ele baixa junto com o sol, né? Ele não pode deixar para fazer exercício esse horário, né? Ele tem que ir de manhã, ele pode acordar 5 horas da manhã para fazer exercício que ele vai ficar ótimo no dia. Então é isso que a gente tem que entender, senão você força seu organismo. E toda máquina que você força, ele tem desgaste mais cedo, tá? Ele tem mais prejuízo do que lucro. Aí o exercício passa a não ser uma coisa tão saudável, tão produtiva e que vai fazer você chegar no seu objetivo. Lembra que a primeira coisa na autonomia de você saber o melhor para você e como render mais nos exercícios, né, é você saber aonde você está e aonde você quer chegar. Então, para chegar lá, você tem que observar essas coisas, tá? Coisa simples, gente, parece bobeira, mas meus pacientes, eles relatam que quando eles vão fazendo essas mudancinhas ali, sabe, dá uma diferença louca, muda tudo, tá? Então é isso que a gente tem que entender, né? Quinto passo, quinto é o vespertino matutino, né? O horário do exercício. Se você é ácido ou alcalino, tá? Uma pessoa ácida, tá? Ela é muito ansiosa, ela é muito agitada, sabe? Uma pessoa ácida, ela precisa fazer coisa de suar para baixar essa acidez, tá? Porque a acidez mina a sua produção de massa muscular, tá? E a acidez também não faz com que você descontrole o seu metabolismo. Então você perca energia, você é ansioso, é nervoso, é estressado, mas não tem resistência, não tem energia, porque então é uma pessoa mais ácida. Então se ela começar, por mais que ela seja A, se ela fizer lá só uns minutinhos de dar uma suadinha assim, aquela acidez sai pelos poros, tá? E tudo rende depois, dentro daquilo que é do metabolismo, né, da pessoa. Se ela for uma pessoa que está muito alcalina, tá? Ela tá muito, a pessoa alcalina, ela tá assim, já com uma energia ali em média, ela não tá, né? Ela tá. Então, se a gente der para essa pessoa muito exercício de acelerar, vai minar as energias dela, sabe? Depois ela não presta pro resto do dia, né? Então a pessoa tem que entender isso, tá? Pessoa mais alcalina é pessoa assim que prefere ficar quieto do que arrumar confusão, sabe? Pessoa mais ácida não, ela é impulsiva. Quando ela vê, ela já não ficou quieta, né? Pessoa alcalina não, pessoa alcalina ela é mais zen, devagar, mais na dela, né? Então são pessoas que elas não estão muito ácidas, precisam de exercício diferente. Então é isso também que a gente tem que entender, tá? Senão, em vez da gente dar mais energia para a pessoa, que o exercício também tem esse direcionamento de você ter mais energia, ter mais bem-estar, você tira o bem-estar dessa pessoa, tá? Sexto passo, tá? O tipo de exercício conforme o tipo de sangue. Isso é muito, muito importante, tá? Se você é A, tá? Para você emagrecer e fazer massa muscular, tá? Você tem que dividir entre exercício de relaxamento e musculação. Vamos supor que você vai fazer massa muscular, você é sangue A, tá? De preferência, um horário que o ambiente esteja mais assim tranquilo. O sangue A, ele gosta de natureza, ele gosta de ar livre, né? Se ele pudesse levar a academia para debaixo da árvore, ele levaria, porque o A, ele precisa disso para relaxar a cabeça e tal, sabe? E o A, ele é metódico, sabe? Ele gosta de repetir treino, ele não gosta muito de ficar mudando treino, sabe? E ele precisa relaxar a mente. Nosso cérebro tem glândulas, tá? Que comandam o corpo inteiro. Comanda inclusive jogar fora a gordura, absorver nutriente, fazer hormônio de músculo, é a hipófise e hipotálamo, principalmente que comanda isso. Então, o que que acontece? Quando a adrenalina do A vai tudo para o cérebro, quando ele fica estressado, nervoso, ansioso, muito trabalho, muita pressão, que hoje é impossível viver diferente disso, né? Então, a gente teria que ir para o meio do mato, e no meio do mato não dá, né? Então, o que que acontece? Acontece que descontrola essas glândulas neurais, né? E sem essas glândulas muito bem equilibradas, você não consegue ter muito sucesso em ganhar massa muscular, você quer A, tá? E perder gorduras, porque hipófise e hipotálamo descontrola todas as outras glândulas do corpo e nada muito feito, tá? Tem que forçar muito para ter um resultado lá que, né? Então, o A, ele precisa de meditação, ele precisa de uma musiquinha gostosa. Geralmente o A gosta de pilates, geralmente o A faz massa muscular linda com pilates.
Porque quando ele acalma a mente, uma coisa mais personalizada. Se fosse para ver, todo ar tinha que ter um personal lá no meio do jardim, sabe? Lá muito zen, com yoga junto, né? Umas musculação, umas yoga, né? Para ele ter muito rendimento, né? Então tem que buscar alguma coisa mais parecidinha com isso. Nem que assim, tipo, 3 vezes na semana faça musculação, né? Ou um horário lá do dia faça musculação e 2, 3 vezes na semana faça meditação ou faça musculação e medite depois disso, né? Então o A precisa muito, muito disso, tá? Para render mais. Ao passo que o O, tá? Academia para o O é perfeito, 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 porque o O, as toxinas, a adrenalina, vem tudo pro músculo. Então, quanto mais ele sua, mais faz aeróbico, mais crossfit, mais corrida, mais ele movimenta intensamente o corpo, mais ele chega no resultado, tá? 2 tipos de sangue são campeões da academia, é o sangue B e o sangue O, porque aqueles exercícios são muito condizentes com esses 2 tipos de sangue, apesar de que o B precisa um pouquinho mais de alongamento. Nos nossos cursos a gente explica cada tipo de sangue bem detalhadozinho para você entender bem essas questões, né? Coisas com pesquisa científica mesmo, tá? Não é nada assim que a gente acha, tá? Tem livros sobre isso, tem literatura sobre isso. Então, nos nossos cursos a gente explica isso bem detalhado, mas só para vocês darem uma pincelada e vocês entenderem a importância desses requisitos, né? O sangue B, ele pode fazer um puxado, mas ele precisa de uns alongamentos e um pouco de relaxamento. E o AB, bastante alongamento, bastante relaxamento e pouco puxado. O A, mínimo puxado, mais meditação, mais respiração e relaxamento, né? Então, cada tipo de sangue, ele pode fazer musculação, tudo pode, mas na medida que combina com o seu organismo, para ter lucro e não prejuízo. Ganhar massa muscular, perder gordura localizada é uma questão de um organismo com lucro, organismo com prejuízo, demora para fazer massa muscular. Se chegar a fazer, não é consistente, tá? Não é duradouro e tem dificuldade de perder a gordura. Quando a gente chega aqui, quase um halterofilista, homem, mulher, cheio de músculo e não consegue perder a gordura localizada, tá? Por mínima que seja, tá? Não consegue. Então, tem a ver com tudo isso, tá? Junto com a academia top lá que vocês frequentam, né? Vamos lá. O 7º passo, desintoxicar. Ó o peixinho chique no aquário de água suja, né? Então, a gente tem que fazer tudo isso, mas um organismo, tá? Intoxicado, ele cria muito lactato no músculo, tá? Ele cria muita acidez no músculo e também ou músculo fraco ou ligamento fraco, né? Dificuldade de perder gordura, né? Então a gente precisa, tá? Desintoxicar, tá? Desintoxicar para os órgãos criarem a substância que precisa para absorver os nutrientes, para ser a matéria-prima dos seus músculos, tá? Então desintoxicar é fundamental, tá? 8º passo, nutrição específica. O que é a nutrição específica? A suplementação específica? Aquela que apontou lá seu exame de sangue, tá? Ah, tô com baixa de testosterona, vamos suplementar, mas tudo natural, sem efeito colateral. Uma coisa que eu me orgulho, que também é um sonho de vida, eu me orgulho muito, é de oferecer para os meus pacientes tratamento 100% natural, equilibrando frequência, sabe? Equilibrando todo o corpo, é 100% natural. Eu tenho pacientes que fazem o tratamento para uma coisa e dali 10 anos aquela coisa não repetiu nunca mais na vida. Porque sarou sarado, regenerou o corpo, a pessoa aprendeu a ter autonomia para manter aquele resultado que ela ganhou aqui, tá? E é isso que você precisa, e é isso que é importante na sua vida, tá? É entender seu corpo, entender seu metabolismo, saber o que dá para você, o que não dá, os limites, tá? Como tá seu organismo, saber ler lá a sua lista de exames, saber o que você precisa suplementar, quais os suplementos que são top para você usar, tá? Marcas existem, mas nem todas são boas, às vezes são caras e não tem absorção, né? Qual frequencial, qual oligoterápico, né? Qual frequencial, qual biofator você precisa usar para regular seus órgãos,
né? A gente tem hoje no mercado frequências de fígado, frequência de rim, fitoterápicos florais frequenciais que vão equilibrar o seu corpo para poder absorver 100% sua matéria-prima de músculo. Para poder fazer suas glândulas funcionarem 100%, para você poder conseguir jogar suas gorduras localizadas fora, tá? É uma questão de nutrição, você perder gordura localizada e ganhar massa muscular, tá? Vamos lá. E conforme também o seu destino. Então, o 8º passo, que é a nutrição específica, ela tem que ser conforme os seus exames e conforme o seu destino. Como assim conforme o seu destino? Como assim? Nem a Fernanda não sabe. Como que é nutrir conforme o meu destino, né? Poxa, se você vai com seu carro, né, só até a esquina todo dia, né, você vai levar menos tempo para trocar pneu, você vai levar menos tempo para trocar óleo, com menos óleo você passa mais meses, né, com menos combustível você passa mais meses com seu carro. Agora, se você resolver comprar um carro, ter seu carro para todo dia fazer viagem, tá? Você vai precisar de mais combustível, mais óleo no motor para o uso do carro naquele mês, né? Mesma coisa, você tem que nutrir conforme o seu destino, senão você tem prejuízo, tá? Você tem que usar no seu corpo aquilo que você tem matéria-prima. Se você usar mais do que a matéria-prima que você tem, você fale, você pifa. O carro, se faltar o combustível, ele não anda, se faltar o óleo do motor, ele quebra, assim é o nosso corpo. Se faltar substâncias, ele não tem um bom desempenho e ele pifa, literalmente. É onde vem as doenças, tá? Então, o que que acontece? Conforme o seu destino, é o tipo de nutrição, de exercício. Ah, não, eu quero ser bombadão, quero fazer bastante musculão, né? Sou homem, sou mulher, não interessa, quero ser bombado. Então, você vai precisar de mais vitaminas de músculo, de mais nutrientes, de mais proteína. É outra alimentação, é outra quantidade, é outros horários, né? É outra suplementação. Ah, não, eu quero só que nem eu, Isa. Eu não gosto de ficar bombada, eu gosto de ter um musculinho assim, né? Para sustentar meus ossinhos e tal. Beleza, pra mim tá bom demais assim, eu não quero ser bombadona, né? Então eu preciso de menos, porque também se eu suplementar mais do que eu tô gastando, eu vou entupir o meu organismo, tá? Eu vou também sobrecarregar tanto meus órgãos que ele também vai pifar, tá? Então não pode ter nem sobrecarga, nem excesso, nem falta, tá? Senão você pifa o seu corpo, tá? E corpo pifado não precisa ficar bonito, né? Ele tem que ser bonito e saudável, ótimo, né? Então, eu quero fazer 3 horas de academia por dia. Então, é um tanto de suplemento, é um tanto de combustível que você tem que pôr no seu corpo, é um tanto de alimento. Não, vou fazer só meia hora de academia todo dia, outro tanto de suplemento. Também entendendo o que falta, o que não falta e tudo isso. Então, é isso que a gente precisa entender. E saber sempre estar se monitorando, né? Porque faz parte da autonomia saber se monitorar. Saber ler o seu corpo. Eu tô sentindo tal coisa. O que será que tá faltando no meu organismo? Você mesmo sabe entender isso, né? Eu tava faltando tal coisa e quando eu comecei a suplementar, aquele sintoma já sumiu. Então, eu já sei que aquele sintoma é a falta daquele nutriente. Então, se aquele sintoma é a falta daquele nutriente, quando eu tiver aquele sintoma de novo, é sinal que aquele nutriente começou a baixar de novo. Aí eu tenho que ir lá fazer um examezinho, ver se é isso mesmo e suplementar. É muito simples, gente, é fácil, é só saber fazer a leitura de você mesmo. E quem melhor para fazer a leitura de você mesmo do que você mesmo, né? Melhor que eu não tô lá todo dia vendo seus azuis, né? Sentindo o que você sente. Nem o médico, nem o melhor especialista do mundo não tá lá. A pessoa que tem que ter isso assim, na ponta da língua é você, entendeu? E é mais ou menos, tá? O passo a passo para você ter autonomia sobre o seu metabolismo e render mais lá na academia, fazer mais massa muscular, perder mais gordura localizada. Agora sim, vocês viram? São coisas que eu acho que faz sentido para vocês, com certeza deve fazer sentido. São coisas simples do dia a dia, não falei nenhuma surpresa aqui, nenhum segredo, nada que talvez, né, vocês já meio que não soubessem ou já não ouviram falar, né? Então, importante, tá?
a gente sempre se atentar a isso. E claro, né, com as nossas lives de segunda a quarta, né, às 11 horas, nos nossos cursos, a gente vai dando mais detalhes sobre essas questões para você ter toda essa autonomia aí, né, para tudo ir fazendo sentido na sua mente, você abrindo a sua mente e poder aproveitar melhor seus exercícios, chegando ao destino que você quer e com saúde, energia, alegria, né? É isso aí, tranquilidade. Alguma coisa mais, Fer? Agora nós vamos abrir para as perguntas. Sim. A Débora já tinha perguntado aqui Sim. se já tomo vitamina D, B12, está baixa. Como vou conseguir melhorar? Então, aí, Débora, se você está suplementando por algum tempo a B12, vamos pegar a B12 como parâmetro, tá? E você não está conseguindo erguer ela assim a contento como deveria, aí você tem que tomar uma frequência de B12. No caso, a frequência de B12 é o Vitiquantic, tá? É o que faz daí você absorver 100% e o seu corpo trabalhar você usa isso por uns 6 meses e depois ele regula a receptividade de absorver B12 e ele passa depois a absorver sozinho. Porque a gente não pode fazer tratamento que o nosso corpo crie dependência, ok? Alguém mais, Fer? Tá fazendo alguma pergunta? A Ádila está falando aqui que depois de seguir esses passos, quanto tempo para ter resultado? Olha, às vezes, seguindo esses passos certinho, tá? Você começa a ter resultado em 1 mês e meio, 2, tá? É uma questão do seu corpo regular e começar assim, funcionar certinho para você fazer a massa muscular e perder a gordura. A Adila é uma paciente que veio para fazer massa magra. Gente, dá um joinha aí se vocês gostaram da live, se vocês aprenderam ou se eu falei de forma clara. Se quiser também fazer algum comentário, tá? A gente entende tanto as coisas tecnicamente que às vezes a gente passa para vocês e achando que a nossa linguagem está acessível para o seu entendimento e às vezes a gente precisa dar uma caprichada. Então, se foi bem compreensível para vocês, deixa um comentáriozinho, tá? Pra gente saber que a gente vai continuar nessa linha daí que vocês estão aproveitando aí para usar na vida de vocês e ficarem mais felizes aí com os resultados da academia. Teve uma pessoa aqui, eu não sei o nome dela, Isa, ela falou: parabéns, adoro você, tive resultados muito, muito bons em pouco tempo. Ó, que legal, top. É isso, Fer? Por enquanto, sim. Gente, amo estar aqui, amo falar com vocês, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês aproveitem essas informações, são informações assim, tesouro na vida de vocês. Então aproveitem essas informações, usem, tá? E sejam muito felizes, eu quero que todos alcancem o resultado, eu quero viver num mundo onde todo mundo é bonito, se ama, né? E é saudável, cheio de energia, né? E tem brilho de vida, ok? Então é isso que eu espero para vocês. Grande beijo, boa noite, bom descanso a todos. Muito obrigada. Tchau, tchau.